Bem, informo que essa reunião está sendo gravada. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a presença de vocês. Nós temos aqui 28 participantes. Vou agradecer a presença nominalmente. Quero agradecer a presença da Cíntia, do Dil, do Eugênio, do Fabiano, do Fabrício Cruz, do Ilá Zapata, do Raimundo. Aí tem algumas pessoas que não colocaram o nome, tá com o nome iPhone, ou Galaxy S8, ou G8, né? Aí, se puder mudar o nome para a gente fazer o agradecimento. A Ludmila Bercó, a Lúcia Helena, a Nara Ramos, o Orlando está aqui presente também, a minha assessoria, toda presente aqui também, a assessoria de comunicação, o Paulo Andalício, a Renata Repoldi, o Rodrigo, o Sérgio, a Solange, o Tiago, o Everaldo. Isso, Everaldo. Se eu esqueci de alguém aí, por favor, me perdoe, mas quero agradecer aqui a presença de todos. Bem, já quero falar um pouco sobre a questão da Avenida das Cidades. Eu não sei se vocês já conhecem, mas quero passar para vocês um pouco da apresentação da Avenida das Cidades, para que a gente possa, certo? Que antes era via Telebrasília, acho que todos estão vendo, tá certo? Bem, isso aqui é um escopo de como é que vai ser a Avenida das Cidades. E aqui, eu queria chegar aqui só para a gente demonstrar qual é a fase que se encontra hoje o projeto da Avenida das Cidades, tá? O projeto ainda encontra-se nessa fase, que é a fase de estruturação do projeto, ok? Então, ele ainda não teve um andamento, vamos dizer assim, ele não teve um grande andamento ainda, certo? Em relação à questão da mudança do traçado, como eu disse para vocês, já é uma definição de governo, o governo vai fazer a mudança do traçado, justamente para não passar próximo aos prédios, ok? Existem duas propostas, que é uma que passa ali próximo à Viplan, atrás da Viplan, e a outra proposta que já foi descartada, que era o que passava por dentro da Nova Cap. Então, essa proposta que passava por dentro da Nova Cap, ela foi descartada, até mesmo a pedido da própria Nova Cap. Então, a proposta que está sendo estudada, a alteração do traçado, é a que passa naquela rua que fica na entrada, para quem conheceu a Viplan, na entrada principal da Viplan, não na saída, né? Mas na entrada principal da Viplan, que fica entre a Viplan e a Nova Cap. E seria aquela parte que passaria lá, certo? Bem, o processo, como eu falei para vocês, ele ainda está em fase de estruturação, está na fase de estudos agora preliminares. Não, assim, a previsão que se tem para que isso possa começar de fato a ir para um suposto edital é somente o ano que vem, certo? Essa questão da pandemia suspendeu um pouco esses trabalhos e essas atividades, certo? Então, a questão primeiro da homologação, né, do traçado, o governo assumiu o compromisso conosco que não vai colocar em licitação antes de nós fazermos a apresentação do traçado para vocês, mas o que eu posso adiantar é que o traçado, primeiro, ele não vai passar dentro, né? Não vai passar próximo aos prédios. Segundo, não vai passar também próximo aos... não vai passar por dentro da Nova Cap, que era a proposta inicial, mas vai passar ali por detrás da Viplan, passando ali em frente, tanto da garagem da Santo Antônio quanto da garagem da Viplan, certo? Então, essas são as considerações iniciais que a gente teria que fazer. Outro ponto que é importante, eu tive uma reunião com os oficineiros do SOFSUL e eles me solicitaram, certo, a criação de uma área de desenvolvimento econômico no CIA,
porque todos os oficineiros querem sair dali, certo? E ocuparem uma área específica no CIA, certo? Porque estão vendo que o crescimento imobiliário está indo e eles já estão se antecipando a isso. Eu já estou fazendo esse trabalho com eles, vou fazer um pedido à Secretaria de Empreendedorismo que via PRODF possa atender, certo, esse setor de oficinas. Ou seja, que eles vão sair dessas áreas e vão para outra e vão para outra área ali no CIA. Que outra área ali no CIA, certo? Tiago está perguntando se não haverá transmissão pelo YouTube. Tiago, está transmitindo. Bem, era para estar transmitindo. Está transmitindo. Eu estou aqui ó, acompanhando. Está aqui a minha carinha aqui, ó. Tá vendo? Certo? É para estar transmitindo, sim. Certo? Ok? Então está havendo a transmissão do YouTube. Perfeito. Então, sobre a questão dos moveleiros, que é outra demanda também importante, tá? Já está sendo tratado com a Nova Cap. A Nova Cap está fazendo um processo de licitação, de reforma e ampliação da Feira do Guará, tá? Inclusive já me pediu recurso hoje, foi inclusive matéria do Jornal do Guará no dia de hoje, certo? Em relação a essa reforma, o valor da reforma e da ampliação vai ficar em torno de 10 milhões de reais, e eu assumi o compromisso com o presidente da Nova Cap que iria atrás desses recursos para viabilizar a licitação e a contratação para a reforma e construção e ampliação do espaço, com o objetivo de remover os moveleiros, tá certo? Para a área ali da Feira do Guará, conforme a gente já tinha trabalhado em alguns pontos. Também já fiz um pedido à Nova Cap para quando fizer a remoção, tá certo? Nós vamos fazer também ali uma revitalização daquela área, colocando como se fosse uma grande praça, né? Para que praça com utilização de ciclovia, tal, enfim, já fazendo um projeto, solicitei também a Nova Cap para fazer um projeto urbanístico logo após a remoção dos moveleiros ali, para eles ocuparem uma área que fica atrás da Feira do Guará. E, por fim, eu destinei uma emenda de R$ 1.650.000 para a iluminação pública no Guará. Eu solicitei à administração regional para que parte dessa emenda seja utilizada aí, né, vou dizer assim, no setor, já vou colocar o novo nome, né, que é o setor habitacional Parque Sul, para que possa trocar as lâmpadas para LED, com o objetivo de melhorar a iluminação aí do setor, tá certo? Bem, outra boa notícia, eu acho que vocês já sabem também, que é a questão das obras de drenagem que o consórcio não só o consórcio, mas várias empreiteiras, né, que tinham que fazer uma compensação urbanística. Então, eles já destinaram aí em torno de 20 milhões de reais, certo, para fazer as áreas de drenagem na parte dos fundos ali do setor de oficinas, para evitar, para acabar com as inundações, os alagamentos aí no local. Bem, então são essas minhas considerações iniciais. Tem uma pergunta aqui do Tiago que eu já vou responder, certo? Tiago, a garantia que nós temos, como eu disse, eu acho que em várias reuniões é o que eu quero repetir. Como o processo ainda está em fase de estruturação, ele, para chegar até a licitação, ele vai ter que passar por uma audiência pública, certo? E essa audiência pública normalmente é feita pela Câmara Legislativa. E é nessa audiência pública que você valida ou não. Isso é coisa da própria lei. A lei das PPPs exige isso, certo? Então, eu particularmente vamos dizer assim, estou de olho. E outra coisa também que nós temos
é a garantia de que o Tribunal de Contas do Distrito Federal vai ter que dar o parecer para que o edital venha a ser lançado. Caso o governo, que não acredito que isso venha acontecer, tá? Caso o governo não atenda a reivindicação nossa, como vem atendendo, como vem dizendo, certo? Eu não trouxe ainda o estudo e nem o projeto, porque o projeto ainda não ficou pronto, justamente por causa dessa mudança como é que fala? Essa mudança de área, né? Caso o governo não atenda, nós temos o Tribunal de Contas, que é o órgão auxiliar da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e vocês podem ter a certeza do meu compromisso que nós vamos fazer de tudo para que o que foi combinado seja cumprido, que é que este traçado não passe próximo aos prédios, certo? Aí do Sof Sul ou do Parque Sul, certo? Que seja feito o que o que foi combinado, que é o traçado passar no local que eu acabei de falar com vocês, ou na Nova Cap, como já foi descartado, mas agora próximo ali atrás, na realidade, né, da garagem da Viplan, tá bom? Então, nós temos, quem quiser fazer o uso da palavra, tem na hora que você abrir aí, está escrito participantes. Você clica, aí ele vai abrir um quadrinho, aí lá embaixo vai estar escrito assim, levantar a mão. Aí você levanta a mão, tá certo? Que eu vou chamar você aqui para que você possa fazer a sua argumentação, pode fazer sua pergunta ou a sua argumentação, tá certo? Deixa eu ver se teve alguém que já levantou a mão. Bem, ainda não. Quem quiser, só levantar a mão. Bem, Fabiano, deputado Delmar, os moradores do condomínio dizem agradecem o empenho de Vossa Excelência no sentido de alterar o traçado. Obrigado, Fabiano. Bem, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Só levantar a mão aí, gente. Aqui no sisteminha. É só quando você mexer o mouse ou clicar em cima, se você estiver no celular, você vai ver participantes. Você vai clicar, e vai ter lá, levantar a mão. Aí você pode levantar a mão. Enquanto isso, estou aqui falando o que está escrito no chat. A Josiane Nunes está dizendo, gostaria de informar que teve a desocupação da GFIS durante este mês e uma ocupação irregular aqui próximo à paróquia. Mas tenho visto toda manhã nova movimentação de gente entrando com carro e caminhão nesta área. Se puder pedir para fiscalizarem, Josiane, faço com o maior prazer. Se você tiver alguma foto ou alguma coisa, pode me encaminhar para o meu WhatsApp, tá bom? Pode encaminhar que eu vou fazer com o mais rápido possível, pedindo para fazer uma fiscalização. Tadeu, do Living, diz assim, deputado, em uma conversa após a nossa última reunião, você comentou que o governador tinha intenção de destinar uma parte desta área do estacionamento para outro condomínio. Tadeu, na realidade é o seguinte, ele poderia fazer isso, certo? Mas isso não está dentro do processo da PPP, tá certo? Isso não está dentro do processo da PPP da Via Transbrasília, certo? Então, provavelmente a área de estacionamento aí vai ser estacionamento mesmo, continuar sendo estacionamento. Até porque precisa fazer mudança de destinação. Aliás, para que isso se torne essa área de estacionamento grande na frente do Living, precisa criar um lote, que aí não é lote, né? Então, é necessário que se crie um lote. Para criar lote, precisa passar pela Câmara Legislativa, precisa de lei complementar, precisa de projeto urbanístico. Então, assim, as coisas talvez não são tão rápidas. Nesse caso, eu acho difícil, certo? Bem, o Mauro levantou a mão. Mauro, com a palavra. Deputado, boa noite a todos. Boa noite. Uma sugestão aqui. Bom, primeiro agradecer, porque realmente essa questão nossa com relação ao traçado é um tormento que não nos deixa, né? Quanto antes a gente vir isso aí bem definido, vai alterar, inclusive, os projetos de vida das pessoas que estão nesse bairro. Outra sugestão que eu gostaria de fazer, desdobrada em duas,
é que com essa pandemia a gente percebeu que as pessoas utilizaram o bairro aqui como local para fazer seus exercícios, caminhadas. Essa pandemia, o fechamento do parque, acabou trazendo essa nova realidade. A gente percebe muito isso. E com isso a gente se sente falta, deputado, de algum investimento que não deve ser muito alto, de iluminação na frente ali das empresas de ônibus, onde as pessoas estão fazendo caminhada até IPTG e voltando, para que a gente tenha mais segurança. Acho que é uma solução que não deve ser tão cara, e uma melhora de calçada para que as pessoas realmente comecem a viver o seu bairro, né? Para que a gente possa aqui ter realmente uma comunidade que invista o seu tempo aqui sem utilização de carro. E uma questão de segurança e das avenidas aqui do entorno do bairro, que eu tenho percebido que carros de alta potência, inclusive talvez decorrente de test drive de lojas, estão fazendo verdadeiros pegas aqui dentro do bairro. Isso é uma preocupação, eu não sei se outros vizinhos também estão percebendo isso, mas eu estou vendo a hora de isso acabar virando algum acidente, algum problema mais sério, além, obviamente, da falta de bom senso e do barulho. Então, mais uma vez, deixar um abraço, obrigado pela disponibilidade, fica aí as nossas sugestões aqui para que a gente tenha um ambiente cada vez mais agradável de vivência aqui. Obrigado, Mauro. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Lúcia Helena. Lúcia, seu microfone está desligado. Precisa ativar aí. Pronto? Pronto. Boa noite a todos, boa noite, deputado. Eu queria aproveitar para falar que agradecer, né, o empenho que você sempre teve com todos nós aqui do Guará e agora assim, também assim, acompanhando a gente o tempo todo aqui no Parque Sul e nessa luta aí da remoção dos moveleiros, que é uma luta que eu vejo que a gente está junto aí já, eu acho que há 5 anos, não querendo prejudicar os moveleiros também, mas querendo que eles também tenham um lugar, né, para poder trabalhar. Então, o nosso muito obrigada de todo o povo aqui do Parque Sul. Ok? Muito obrigada. Obrigado, Lúcia. Tem algumas perguntas que o pessoal está colocando aqui no chat. Bem, a Marcela Oliveira de Luca perguntou assim: deputado, alguma notícia sobre as verbas destinadas à ativação e melhoria do Parque do Guará? Marcela, temos sim. As obras do Parque do Guará já iam ser iniciadas, mas por causa da pandemia tiveram que ser suspensas, tá? Então, infelizmente, vamos ter que aguardar qual vai ser a definição, do governo em relação a essas ações, porque eles abriram os parques, mas não com todo o funcionamento, né? Abriram só com uma parte do funcionamento. Então, a gente vai ter que aguardar essa definição, tá certo? Mas, da mesma forma, a gente ainda continua lutando para a revitalização do parque, para a abertura total, para que vocês possam ter acesso e ter uma área, como eu falei para vocês, que aí se transforme no nosso Central Park, certo? Bem, o Rodrigo está dizendo: boa noite, gostaria que falasse de novo o traçado que foi definido, a Interbairros, vai passar pelo parque? Rodrigo, pelo traçado que foi proposto, ela vai passar pelo parque, tá certo? Inclusive, há uma licença do IBRAM autorizando que se passe por dentro do parque, tá? Mas aí é uma outra discussão que nós vamos fazer, é uma discussão que eu vou fazer com o IBRAM sobre essa questão, até porque, na minha visão, a questão emergencial era tirar o traçado próximo ou passasse na frente dos prédios. Isso era emergencial, certo? Então, como a gente já tem essa garantia do governo, agora a gente pode discutir em outros pontos, tá? Mas o traçado inicialmente vai passar por dentro do parque, ele vai acompanhar o linhão, certo?
e chegando ali próximo, ao invés dele passar na frente dos prédios, ele vai desviar e passar ali em frente, colocar atrás da Viplan, né? Entre a Viplan e naquela pista entre a Viplan e a Nova Cap, para ficar distante dos prédios. Então, acho que a primeira ação que nós fizemos foi trabalhar nesse traçado, certo? Para que esse traçado se concretize. Tá? Eu, particularmente, estou quase todo o tempo falando com o secretário de projetos especiais, e ele sempre me garante que o traçado vai ser mudado. A minha proposta inicial é que ele passasse por dentro da Nova Cap, mas o presidente da Nova Cap pediu para que isso não acontecesse. Aí a gente recuou um pouco para passar na via que fica ali na lateral, tá certo? Bem, o Bill diz assim: prezado Delmácio, não sou de muitas frases, mas gostaria de parabenizá-lo pelo empenho e apoio sempre ao nosso bairro. Conte com a gente. Bem, gente, outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu vou precisar realizar uma audiência pública com vocês, que não é esse caso, que esse caso é uma reunião pública, né? Eu vou precisar realizar uma audiência pública com vocês para a gente fazer a discussão do novo nome do setor, né? A Lei Complementar 13 de 97, ela diz que qualquer alteração de bairro, de escola, precisa ter uma audiência pública. Como a gente apresentou o projeto de lei, tá certo? O projeto de lei já está em andamento na Câmara, só que ele está sobrestado até que se tenha audiência pública, certo? Eu já conversei, aliás, a Andressa deve ter conversado com a Lúcia, nós vamos precisar da participação de uma grande quantidade de pessoas, tá certo? Para legitimar o projeto. Exatamente, Superquadra Parque Sul. Eu falei setor habitacional, eu falei errado, tá? Desculpa, eu confundi. Solange, muito bem. Superquadra Parque Sul é o nome que nós estamos colocando na lei, tá? Seria SQPS, exatamente, tá? Que isso, inclusive, vai mudar o endereçamento de vocês, certo? Vai mudar o número, né? O endereçamento, o número. Então, isso tem várias questões que precisam ser elencadas, que é importante a gente ter essa audiência pública, certo? Essa audiência deve acontecer provavelmente em agosto, tá certo? Essa audiência deve acontecer em agosto, porque a gente deve sair na terça-feira, a gente deve votar, deve fazer as últimas votações, e aí a gente faz a audiência em agosto. Eu gostaria de aprovar esse projeto de lei já em setembro, para que já tivéssemos o nome do do setor já alterado ainda este ano, tá bom? A Renata Rapoldi quer falar. Antes, Renata, de eu passar para você, tem só uma pergunta de uma pessoa que eu estou só com o número aqui, que diz o seguinte: deputado, foi pensado um lugar para acolher os moveleiros? Sim. O lugar seria uma extensão da Feira do Guará. Para quem conhece a Feira do Guará, é numa área entre o Tribunal de Justiça e o prédio do Tribunal de Justiça e a Feira do Guará, tá? Então, foi pensado nisso, certo? Então, Renata, com a palavra. Boa noite. Tenho 3 perguntas. Uma é se o governo fez algum documento formal solicitando para o consórcio essa alteração de traçado. Se tem, porque assim, o projeto está demorando, pelo que o senhor falou, por conta dessa alteração do traçado. Se tem algum documento formal do governo solicitando ao consórcio essa alteração do traçado, e se tiver, se poderia publicitar para a gente. E também se tem algum prazo que foi dado por um consórcio para fazer esse projeto. E uma outra coisa, na Câmara, quando o projeto estava prevendo que ia passar entre os prédios, o representante do consórcio foi lá defender esse traçado. Se agora que ele está fazendo esse estudo para a alteração do traçado, se ele também poderia conversar com a gente e explicar como é que ele está fazendo essa alteração do traçado. Renata, boa pergunta. Primeiro, sobre a questão, eu pedi para que o consórcio, quando terminar o projeto, novo traçado,
pudesse nos disponibilizar e a gente vai marcar uma próxima reunião para mostrar isso, tá? Eu só decidi fazer essa Fabiano, eu já passo para você rapidinho, tá? Eu só decidi fazer essa reunião para que todos possam se sentir seguros de que essa situação não caiu no esquecimento, tá? Então, vamos dizer assim, andou pouco, mas andou. Sobre a questão do governo ter pedido formalmente, eu acho que sim, até porque o próprio consórcio e o próprio governo falaram sobre isso, mas vou pedir formalmente, tá? Que eles encaminhem para a gente esse documento da alteração do traçado, tá ok? Bem, eles fizeram à época a defesa do traçado, até porque era a única opção, mas por causa da pressão de vocês e por uma intermediação nossa, quero deixar isso claro, tá? Eles tiveram que voltar atrás. Por isso que é importante a mobilização, é importante a reunião com todos para que vocês possam... É importante essa mobilização e que todos continuem assim sempre mobilizados, certo? Tá bom? Não sei se ficou... Mas eu vou pedir formalmente. Vou pedir aqui ao Paulo Melo, que está aqui, que é o nosso representante do Sindicato dos Condomínios, que possa elaborar, pedir para a nossa... E a Coronel Solange, que está aqui, que possa pedir para o nosso gabinete fazer um ofício para solicitar a formalização do governo ao consórcio do pedido de alteração do traçado. Tá ok? Obrigado, viu, Renata? Próximo, Fabiano. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. Estou na qualidade de síndico do condomínio Ilhas Maurício, para quem ainda não me conhece. Eu tenho uma pergunta acerca daquele projeto de Vossa Excelência com relação à criação do grupo de trabalho para acompanhamento da Avenida das Cidades, lá na Câmara Legislativa. Eu vi que deu-se andamento, mas depois parece que parou, teve algum problema com relação à Procuradoria da Câmara, pela formalidade, alguma coisa dessa seria a minha pergunta. E mais uma vez também, aproveitando, ensejo agradecer o empenho de Vossa Excelência, né, de todo o pessoal, a sua equipe também, que tem nos atendido muito bem, né, são todos de parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Olha, a Procuradoria da Casa, nós fizemos o pedido, montamos o ato da vice-presidência para se criar o grupo de trabalho, e a Procuradoria da Casa, infelizmente, deu um parecer negativo da criação desse grupo de trabalho, segundo ela, levantando que não seria competência nem da vice-presidência, nem da mesa diretora instituir grupo de trabalho. Bem, nós recorremos, a vice-presidência recorreu a esse parecer, certo? Que ainda não foi colocado na pauta da mesa diretora para ser votado, porque o órgão superior à Procuradoria é a mesa diretora da Câmara. Porque, no meu entendimento, pode não ter uma delegação formal, certo? Mas a partir do momento em que a mesa diretora ela é a representante da Câmara Legislativa, legalmente constituída, e que um assunto como esse é um assunto de extrema relevância para a comunidade do Distrito Federal, nada melhor do que se montar um grupo de trabalho formal, certo? Pela Câmara Legislativa de acompanhamento dessa questão. Bem, então, nós vamos... a Lia está até falando aqui, nós solicitamos ao presidente da Comissão de Mobilidade e Transporte, da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbano, para criar, tá certo, esse grupo de trabalho vinculado à Comissão de Mobilidade e Transporte Urbano, que a gente também está aguardando Nós temos duas ações. Além de pedir para a comissão, também recorremos à essa decisão. Bem, eu vou cobrar do presidente da Comissão de Mobilidade, que é o deputado Valdelino Barcelos, para que ele possa publicar o grupo de trabalho. A Lia, que está aqui nos acompanhando, vou pedir para a Lia para que possa falar com o secretário da Comissão de Mobilidade para que possa urgentemente publicar esse grupo de trabalho vinculado à Comissão de Mobilidade e Transporte Urbano
Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, perdão, para fazer o acompanhamento dos trabalhos referente à PPP da Avenida da Cidade, certo? Certo. Aí, deputado, se puder depois nos manter informado como é que está o andamento, a gente agradeceria muito. Perfeito. Okay? Farei sim. Obrigado. Obrigadão. Nada. Bem, mais alguma pergunta? Ah, está aqui o Jorge Rocha. Pode falar, Jorge. Boa noite a todos. Está escutando? Estou escutando. Primeiramente, agradecer o trabalho intenso da sua equipe. Essa atenção a gente precisa muito aqui no bairro. E, assim, recentemente a gente viu que o governo acertou um acordo com as empresas construtoras aqui do setor, né? Com relação à contrapartida, que elas deveriam fazer investimento, obras aqui no setor. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, e até os colegas aí do bairro, né, os vizinhos, se já tem alguma ação em andamento, ou cronograma de ações, ou o que vem no bolso desse projeto? Jorge, na realidade não é nenhuma contrapartida, é o que a gente chama de compensação urbanística, né? Porque na área que foi construído os prédios era a área do antigo Pelezão, né? E aí foi feita uma alteração de destinação, e essa alteração de destinação gerou uma compensação urbanística. A compensação urbanística que foi acordado com as construtoras foi as obras de infraestrutura voltadas na questão de águas pluviais, né? Que ficou em torno, eu não me lembro exatamente o valor, mas ficou acima de 20 milhões, tá? Então, a informação que eu tenho é que as construtoras já fecharam esse acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e com a Secretaria de Obras, e o que me parece é que estão terminando o projeto de engenharia para iniciar as obras. Mas, para pegar os detalhes, vou pedir a Coronel Solange para que a gente possa elaborar um ofício para a Secretaria de Obras questionando como é que está a execução desse acordo, dessa compensação urbanística, ok? Obrigado, mais uma vez, tá? Nada. O Leandro Pérez está aqui, está dizendo o seguinte: eu tenho uma pergunta. No edital está prevista a retirada dos semáforos na Épia? Pois eu vejo que o engarrafamento ocorre por causa deles. Leandro, na realidade o edital, inicialmente, é um edital para fazer um estudo prévio, né, do projeto. Aí o consórcio que ganhou o edital vai fazer o estudo de viabilidade econômica, estudo arquitetônico e vai apresentar o projeto. A Épia, ela é uma via, perdão, a Épia, ela é uma via federal, ela é uma BR, é uma via federal. Então a retirada de semáforos da Épia aí é uma atuação do DENIT, né? O DR tem um convênio, mas de manutenção, mas ali a manutenção, a autorização de retirada, inclusão, deve ser feita com o DENIT. Então, na minha visão, acredito que não deve entrar no edital a retirada dos semáforos da Épia, até por não ser competência do Distrito Federal a gestão e a manutenção da Épia por ser considerado uma BR, por ser considerado uma via federal. Certo? Beleza? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? É só levantar a mãozinha no que a gente... Nós estamos com 51 participantes, quero agradecer mais uma vez a todos a presença. A Solange falando, só te agradecer, obrigado, Solange. Dizer que o seguinte, essa reunião vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá certo? Vai ficar disponível lá. Então, todos podem divulgar, as informações foram aqui colocadas. Eu digo que a tecnologia ela é muito boa, né? Porque ela dá essa transparência. Então, aquilo que eu disse aqui pode ser replicado, né? E lá na frente, se eu falar algo ao contrário, falar, peraí, ó, você disse no dia tal, né? Lá no dia 26 de junho, você disse isso, rapaz. E aí, como é que vai ser, né? Tecnologia é uma coisa fantástica que nos permite fazer essa reunião mesmo distantes, né? Então, eu não sei se tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa. Levantou a mão aqui o Eugênio. Eugênio, pode falar.
Deputado, eu quero aproveitar a oportunidade para poder agradecer o empenho e o que você fez aí pelo nosso bairro, por nós moradores daqui. Isso aí foi uma grande vitória para nós, porque o projeto original ia ser uma tragédia, né? Com esse novo traçado, vai ficar ótimo o bairro. Eu não vou nem perguntar por outras melhorias, lâmpada de LED e tal, porque o resto fica irrelevante perto dessa mudança de traçado. Muito obrigado, tá? Eu, em nome dos meus vizinhos amigos aí, tá? Me agradecer imensamente, tá? Esse empenho de mudar o traçado, o trajeto. Obrigado. E olha, nosso empenho também é mudar o nome, para vocês serem mais setor de garagens, né? E sim ser Isso. a Superquadra Parque Sul. Por É isso eu aquele já negócio deixo. não, esse negócio de morar na zona, né? Onde é que você vai? É, Na zona industrial. é verdade. A gente mora numa. Brasília é cheio de superquadra, então a gente É, é, vai sair da zona para superquadra. é verdade. Obrigado, viu, Eugênio? O Leandro está fazendo uma outra pergunta. Seria possível a instalação de um posto da PM na região? Leandro, acredito que sim. Tem que ver com o batalhão com o comando da Polícia Militar para a instalação de posto. Mas a política de segurança pública, inclusive a política de segurança nacional, ela não recomenda a instalação de postos da polícia, tá? Pelo seguinte, porque você acaba imobilizando os policiais militares e que muitas vezes deixa impraticável algumas ações. É mais ou menos o seguinte, eu não sei se você lembra daqueles Kinder Ovo, né, que na época que foram colocados, tal, em algumas regiões, como só tinham poucos policiais, quando a equipe saía para fazer a ação, as equipes saíam e deixavam o posto fechado, os meliantes iam lá e queimavam o posto, roubavam, tal, enfim. Então, a política hoje de segurança pública, inclusive foi uma política implementada na época pelo ex-ministro Sérgio Moro, é para que as guarnições policiais elas fiquem, ao invés de elas ficarem paradas em postos de polícia, elas fiquem com viaturas, né? O que a gente pode pedir na região é para que o 4º Batalhão disponibilize, coloque mais viaturas, tá certo? Nas redondezas, principalmente onde tem os moradores, para dar mais sensação de segurança. Mas eu tenho certeza que a troca da iluminação já vai melhorar muito, né? Aqui no Guará 2, por exemplo, se você chegar lá agora, o calçadão aqui está lotado de gente andando, né? Por causa da iluminação. Antes não acontecia isso e hoje acontece, tá certo? O Jorge, obrigado pelos trabalhos de manutenção e de revitalização no Parque do Guará. O Leandro Imbrioise diz assim, na frente do Prime tem um espaço enorme asfaltado, teria como transformar esse espaço em um parque para podermos andar? Leandro, aquele espaço é uma área pública e para transformar em parque precisa transformar em lote, depois a destinação de parque. E para isso precisa fazer audiência pública e tal. Se for interesse da maioria dos moradores, a gente pode dar entrada nesse pedido junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, certo? Mas vai ser interessante eu acho que a gente pode fazer essa discussão, essa discussão, talvez na nossa audiência pública, que vamos fazer a alteração do nome. Tem mais 2 perguntas, eu já passo para o Rubens para falar. A Josiane diz o seguinte, seria bom que pedisse policiais para dar próximo à passagem do Parque Shopping também. Perfeito, a Coronel Solange está anotando tudo isso e nós vamos oficiar o 4º Batalhão para que faça isso. A iluminação, o Leandro pergunta, a iluminação de LED vai ser em todo o bairro? Vai, Leandro, vai ser em todo o bairro, vai ser inclusive pegando lá próximo à IPTG, tá certo? Aí entrando, fazendo todo até ali o Parque Shopping, tá? Então vai iluminar tudo
né? A ideia é fazer iluminação geral para deixar aí o bairro bem bacana, tá bom? Bem, Rubens, com a palavra e depois a Lúcia. Bom, boa noite a todos, boa noite, deputado. Eu acabei entrando um pouco atrasado aqui, né? Só se já tiverem tocado nesse assunto, eu olho no YouTube depois, mas dentro de todo o projeto que está sendo previsto, tem alguma, dentro daquele plano até das ruas passarem por perto do parque ali, tem alguma ação voltada para nós aqui do Parque Sul termos acesso do lado de cá ao Ezequias Hering? Boa, Rubens. Na realidade, não é nem do projeto da Avenida das Cidades, tá? Esse é um projeto de revitalização do Parque Ezequias Hering. Então, no projeto de revitalização do Parque Ezequias Hering, vai ser feito uma nova entrada do Ezequias, que justamente é onde vocês vão ter o acesso para chegar ao Ezequias, certo? O Ezequias vai ter 3 entradas. A entrada que é do Guará 2, que é a que tem hoje, uma entrada no Guará 1 e a terceira entrada que é por vocês, certo? Então, o projeto de revitalização de implantação definitiva do Parque Ezequias contempla a entrada aí para o setor, a superquadra Parque Sul. Já vou colocar o nome aí já para a gente se acostumando, certo? Lúcia, com a palavra. Tem que ativar o seu som. A gente tem em torno de 10 mil pessoas já aqui no Parque Sul. E caberia posto de saúde, porque, inclusive, a gente está com uma solicitação, já um ofício pronto, com essa solicitação. Lúcia, não caberia um centro de saúde, mas caberia uma unidade básica de saúde, tá? Então, inclusive, já tem licitação de unidades para instalação de unidades básicas de saúde, inclusive o Guará vai ser contemplada com uma. O que eu posso pedir é para que na contemplação seja colocada, né, a unidade básica de saúde aí. Bem, agora, existe uma outra possibilidade que eu acho que é o que vai atender melhor o setor, que é uma base do SAMU, certo? Por quê? A base do SAMU ela é uma mini unidade básica de saúde, tá certo? E tem ainda as ambulâncias do SAMU. Por que eu acho que, na minha visão, tá? Na minha humilde visão, as bases do SAMU atenderia melhor o setor. Por quê? Caso alguém tenha algum problema de infarto, algum problema de saúde, a base do SAMU está próxima, então vai poder se deslocar rapidamente, né? Ela já é uma unidade básica de saúde, porque ela tem médico, tem enfermeiro. Ela também pode ser utilizada como unidade básica de saúde. E aí, na minha visão, o setor ganharia 2 serviços. O serviço do SAMU e o serviço da unidade básica de saúde. Então, assim, na minha visão, ao invés de ter um centro de saúde ou uma unidade básica, certo? Seria ter uma base do SAMU que serve também como unidade básica de saúde aí. Certo? E a solicitação, essa solicitação da unidade básica de saúde, então a gente teria que dirigir para... Hoje, se quiser, eu posso fazer esse pedido, Lúcia. O Coronel Solange está anotando aqui. Eu faço esse pedido para a Nova Cap, tá? Porque ela que licitou, a gente pode fazer esse pedido para que ela possa instalar a unidade que está destinada ao Guará, possa destinar aí. Mas lembrando, minha sugestão é que, ao invés de nós termos só uma unidade básica de saúde, termos uma base do SAMU. Que a base do SAMU, ela além de uma unidade básica de saúde, também vamos dizer assim, tem as ambulâncias que vai conseguir atender a região. Ok, tá ótimo. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Obrigado. A Nara está dizendo aqui, ó, gostei da ideia do SAMU, e a Josiane falando que seria muito bom uma UBS aí no setor. Bem, mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra? Mais alguém? Então, gente, não havendo mais, deixa eu ver quem gostaria de falar, quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Reunião rápida, né? Quero mais uma vez agradecer a presença de todos, quero
dizer que podem, eu tenho um compromisso, certo? Com vocês, de estar não só lutando pelo setor, mas estar levando melhorias para a área de vocês, certo? Quando eu falo que eu tenho um compromisso, eu sempre digo o seguinte: eu comparo a compromisso a um casamento, né? Então, você casou, você decidiu, escolheu, tem que ir até o fim, né? Mesmo que na frente você possa encontrar alguém que possa parecer aos seus olhos melhor. Mas casamento, para mim, é quando você decidiu, vai até o fim. Então, esse é o compromisso que eu tenho com vocês, tá certo? Todos vocês, eu não sei, têm meu telefone, devem ter meu telefone. Todos vocês têm meu telefone? Não? Quem não tiver, eu vou deixar meu telefone aqui, 981457596. Tá certo? Pode anotar meu telefone, se quiser pode mandar mensagem do WhatsApp, enfim. Estou à disposição de todos, tá certo? Lembrando que... Cadê a Andressa? Andressa? Estou aqui, chefe. Que dia que tá marcado? Que dia que vai mais ou menos vai ficar a audiência deles marcado? Pois é, ela iria ser dia 30, né? E agora eu vou acertar com a Lúcia uma nova data, assim que a gente finalizar aqui, já para agosto. Vamos ver se a gente faz na primeira semana de agosto, que aí a gente já dá andamento no projeto, tá bom? Perfeitamente, pode deixar. Tá certo? Então, espero vocês na audiência pública para a definição do novo nome. Será a Superquadra Parque Sul, que foi um projeto de lei que nós já apresentamos. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e conte com a gente. Um abraço.